Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira aqui na Renascença de Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. Bem-vindos ambos. O Duarte hoje está mais à distância, longe aqui dos debates domésticos que nos têm trazido alguma agitação, mas sobretudo alguma animação em alguns destes temas. Vamos começar pela lei da nacionalidade. Duarte, o PSD e o CDS anunciaram a entrega no Tribunal Constitucional de uma pronúncia em defesa da constitucionalidade dos decretos sobre a nacionalidade. Recordo que o Partido Socialista entregou pedidos de fiscalização preventiva de 2 decretos, pedidos assinados por 50 deputados. Gostava de ouvir sobre esta matéria, a forma como o processo vai ser agora conduzido. Muito boa tarde a todos, a Mariana também e que seja um processo legislativo normal em democracia. Sinceramente, eu acho que não estamos em momento de dramas, e isto não é um drama. A maioria e o Governo acreditam que a proposta apresentada e a proposta aprovada cumpre a Constituição. Não acredito que se pensasse que era inconstitucional ou a tivessem votado, porque nenhum governo quer legislar contra a Constituição. Pronto. O Partido Socialista tem um pensamento distinto. É verdade que, normalmente, os deputados, já há várias vezes, têm utilizado o pedido ao Tribunal Constitucional, mas na lógica da análise sucessiva e não preventiva. Mas, tudo bem, este é um direito que têm, exercem o direito com a maior das naturalidades. Naturalmente, os partidos que aprovaram a lei devem também expor os seus argumentos para que fique evidente que isto é constitucional. E devemos aguardar com a maior tranquilidade a decisão do Tribunal Constitucional. Se a decisão do Tribunal Constitucional for que as normas constitucionais estão respeitadas, o processo seguirá para Belém, no sentido do Sr. Presidente da República passar a ficar ele o responsável, ou veta politicamente o que já disse que não faria, ou vota, ou promulga de imediato. Se, por contrário, o Tribunal Constitucional identificar inconstitucionalidades, significa que o processo volta à casa partida, regressa à Assembleia da República para ser repensado. Claro que, depois do primeiro veto, um segundo veto sobre a mesma matéria, era algo desagradável para o Governo e mostrava também que não tinha feito o trabalho com a segurança jurídica suficiente. Que é um dos argumentos, aliás, do Partido Socialista. A questão da segurança jurídica. Da segurança jurídica. É um argumento do Partido Socialista, mas que, se for confirmado, é de facto um erro da parte do Governo. Se não for, foi uma má análise por parte do Partido Socialista. Agora, nós devemos estar com a maior das calmas e tranquilidades, aguardar a decisão do Tribunal Constitucional, pensando que esta matéria é uma matéria relevante e que é muito importante que haja, de facto, alterações à lei e que elas possam entrar em vigor tão depressa quanto possível. Esperemos que o Tribunal Constitucional considere que a Constituição está a ser respeitada para que isso possa acontecer brevemente. Mariana, a opção pela fiscalização preventiva significa a urgência que o Partido Socialista tem em relação ao esclarecimento desta matéria? Significa a urgência, mas significa principalmente que as consequências de deixar que esta lei atuasse e depois, mais tarde no tempo, ela viesse a ser recusada, eram sérias, no sentido em que estamos aqui perante, por exemplo, a possibilidade de perder a nacionalidade. E, portanto, a seriedade e a importância desta lei, e o Partido Socialista atribui enorme importância a uma lei que, no fundo, decide como é que se pode adquirir nacionalidade portuguesa, não tendo nascido em Portugal, entendemos que era necessário o envio para o Tribunal Constitucional. Fora isso, eu concordo com o que disse o Duarte Pacheco. Acho que devemos olhar para estes processos com a normalidade que eles têm, chamando, no entanto, a atenção que todos os argumentos que o Partido Socialista utiliza para o envio para o Tribunal Constitucional, utilizou também na discussão, ou seja, fomos totalmente claros quanto às dúvidas que tínhamos, quanto à constitucionalidade de algumas destas normas, da perda de nacionalidade e outras. E, portanto, foi com muita transparência e, como já aqui chamei a atenção, com muita disponibilidade de nos aproximarmos, inclusivamente,
das preocupações que o Governo tinha, que participámos neste debate. Agora, parece-me que é um tema demasiado importante para viver de avanços e recuos e, portanto, era fundamental atuar preventivamente do nosso ponto de vista. Também me parece normal e até salutar que o PSD e o CDS, no fundo, argumentem no sentido da defesa da sua posição. A nossa expectativa, a nossa convicção é que pelo menos algumas das 8 normas que apontamos estão mesmo feridas de inconstitucionalidade. Aguardemos agora pelo Tribunal Constitucional, também sem receios da confusão que isto vai provocar aos serviços, porque estamos a atuar antes da lei ser promulgada e de estar em vigor, e parece-me que isso é o melhor em leis desta natureza. Duarte, gostava de ouvir sobre a Operação Influencer, depois da Procuradoria-Geral da República ter confirmado que foram identificadas 7 interseções, escutas, no fundo, em que era interveniente o Primeiro-Ministro António Costa, facto por razões técnicas diversas não foi detectada inicialmente. A defesa de António Costa quer mais esclarecimentos sobre a existência de escutas, uma vez que não foi dado conhecimento ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e o Partido Socialista considera que estes factos são da maior gravidade devido a essa obrigação legal que não terá sido cumprida. Na sua perspectiva, qual é a gravidade dos factos? A gravidade é extrema. Mais uma vez, mais uma semana, voltamos a falar sobre justiça e sobre os maus exemplos que a justiça dão aos portugueses. As leis têm que ser cumpridas. E todos nós temos que respeitar a lei. Os cidadãos em geral, aqueles que têm funções públicas, ainda são mais obrigados. E isto também, as pessoas que trabalham na área da justiça têm que respeitar as leis. Não há aqui ninguém que possa dizer eu estou à margem, as leis existem para os outros, mas não é para mim. E, portanto, quando alguém toma um ato fora da lei, é um ato ilegal. Agora, eu faço esta pergunta. Imaginemos que vinham notícias públicas que se identificava que o Sr. Presidente da República, ou que o Primeiro-Ministro, ou um Ministro, um membro do Governo, tinham tomado atos ilegais. O que é que a opinião pública estaria a dizer? Os comentadores, os outros partidos políticos, que não o do partido do governo, é que tinha que haver responsabilidade. E essa responsabilização significava pedir a demissão desse agente. Mesmo se fosse o Presidente da República. Se o Presidente da República cometesse atos ilegais, de grande gravidade, eu tenho dúvidas que as pessoas não dissessem está completamente maculado e vai ter que se afastar. Ora bem, a mesma pergunta se pode hoje fazer ao Sr. Procurador-Geral da República. A única explicação que eu argumento para que ele não apresente a demissão é se ele apurar responsabilidades lá dentro. E vier a dizer precisamente o oposto daquilo que eu acabei de dizer. Ele dizer, nós temos que respeitar a lei, o Ministério Público tem que respeitar a lei como todos os portugueses têm que respeitar a lei. Houve aqui pessoas que não respeitaram a lei, essas pessoas têm que ser responsabilizadas e eu vou fazê-lo. Para servir até de exemplo para que outros magistrados não atuem fora da lei. Se ele o fizer, tiro o meu chapéu e digo, sim senhora, temos homem. Se ele se limitar a assobiar para o lado, passa a ser ele responsável por cumplicidade por este ato ilegal. E o Duarte acha que ele deve demitir-se, é isso? Se nada fizer, ele passa a ser cúmplice de um ato ilegal. E aí só tem uma coisa a fazer, que é ser afastado ou afastar-se. E se não se afastar, essa posição de força, na sua perspectiva, deve ser forçada? Sim. Sim, porque pura e simplesmente não pode. Nós dizemos sempre a culpa não pode morrer solteira. E neste caso, se ele não fizer nada para apurar responsabilidades lá dentro, que é quem tem o poder para o fazer, então é ele o responsável. E acha que há se ele é o responsável, não há nada a fazer. E acha que há condições políticas para o Procurador-Geral da República ser afastado no cargo, no contexto em que estamos a caminho de eleições presidenciais, e o próprio Luís Montenegro tem também processos sob investigação do Ministério Público? Eu quero ter esperança que ele não vai ficar calado e que vai fazer alguma coisa. Para bem do Ministério Público, para bem da Justiça, para bem do nosso Estado de Direito. E se ele o fizer, eu fico muito satisfeito. Não tenho nada de pessoal nem a favor nem contra o atual Procurador-Geral da República, mas fico muito satisfeito
porque significa que podemos ter uma previsão de uma justiça e do Ministério Público a funcionar dentro da lei. Se o não fizer, eu até posso compreender que possa haver aqui um momento crítico do ponto de vista político, mas nós não podemos acobardar. É precisamente isso que eles fazem normalmente. É procurar que os políticos se acobardem de assumir as suas responsabilidades. Se ele não as fizer, se ele não as assumir, tem outro que assumir as suas responsabilidades. Mariana, para além da sua reconhecida moderação, acha que o procurador chegou ao fim da linha ou não? Já é muito difícil. Este processo parece ter tudo o que há de errado na relação entre a política e a justiça. Tivemos um ministro 4 anos a ser escutado e 2 anos depois de sabermos isso ainda não foi ouvido. Ainda não foi ouvido, o que é inaceitável. Sabemos agora que escutas a um primeiro-ministro não cumpriram a lei e não é à toa que há estas regras para que escutas a primeiros ministros tenham que ser aprovadas pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É para garantir que que as leis são cumpridas. E quase que se pergunta como é que aquele parágrafo foi escrito quando as regras não foram cumpridas e quando, anos depois, nada aconteceu. Escrito com outra Procuradora-Geral da República. Pois, com certeza, mas a responsabilidade pelas instituições não é apenas uma responsabilidade individual. E aqui concordo com o Eduardo Pacheco. A questão é que o Procurador não vai pedir responsabilidades a ninguém, porque se fosse, não teria utilizado a expressão razões técnicas diversas, que é insultuosa para todos os envolvidos, para todos os portugueses. Razões técnicas diversas é o quê? O que é que isso significa? É uma frase que quase parece dita mesmo para ridicularizar quem faz perguntas sobre o que se passou neste caso. E portanto, se não vai fazer esses pedidos? Eu tenho muito poucas expectativas relativamente à possibilidade de o Ministério Público assumir quaisquer responsabilidades, porque os últimos anos da nossa vida coletiva têm demonstrado que isso nunca acontece. Agora, qual é a consequência real de tudo isto? Essa é a minha questão. Que ninguém acredita mais numa investigação e isso beneficia apenas aqueles que não queiram cumprir a lei, que queiram fugir à lei, e é muito sério, de facto, o momento em que nós estamos. O Procurador tem condições para continuar? Eu julgo que nós já não estamos nesse plano de análise, porque... Estamos, porque ele está no cargo. Certo, mas como nunca nenhum antes assumiu as responsabilidades, isso acabou por se transformar numa espécie de regra com a qual nós vivemos. E por isso, me parece que, estando nós em plena campanha presidencial, era mesmo importante que todos os candidatos se pronunciassem sobre esta matéria, porque nós não temos muito mais assuntos. Alguns já têm feito certo, essa é isso, mas é que é mesmo fundamental, porque não há muitos mais assuntos tão importantes para a nossa democracia e para a nossa sociedade como a forma de lidar com este tipo de problemas, e o reforço que traz a eleição direta de um presidente depois de se ter pronunciado sobre estas matérias é muito relevante. E eu vejo, apesar de tudo, muitas respostas redondas sobre um assunto que é: se aqueles a quem cabe garantir que todos cumprimos a lei não cumprem a lei, então que regras são estas que nos estão a gerir? Compreendo que não há condições para um desfecho sobre a posição do Sr. do Procurador-Geral da República antes das presidenciais? A questão é, a pergunta que fez o Eduardo Pacheco é verdadeira, não é? Estando o Primeiro-Ministro a ser investigado, tem condições para... E o problema é que, ao longo dos últimos anos, há sempre gente suficiente a ser investigada para que nenhuma decisão possa ser tomada sem que essa leitura seja feita. Há uma dupla tutela desta função, portanto, não é? Porque há uma proposta e há uma nomeação, e por isso mesmo assim. Acho muito importante que a eleição do Presidente da República e o peso que ela vai ter, seja a primeira, seja a segunda volta, seja à luz de uma real posição do Presidente da República, do futuro Presidente da República sobre estas matérias. Só vai acontecer em março. Já que este Presidente da República contribui com tudo, menos com clareza sobre estas matérias. Mas só vai acontecer em março, Mariana. É verdade.
Mas eu acho que a legitimidade política para essa atuação Portanto, quer dizer que é acha que o importante. próximo Presidente da República deve tomar isto como prioridade logo que chegar ao Nós não cargo? temos muitos assuntos mais relevantes para a saúde da nossa democracia neste momento do que este assunto. Vamos ainda no tema nacional, Duarte, olhar para o 25 de novembro. Tivemos ontem a sessão solene na Assembleia da República, marcada por retirada de cravos por André Ventura, recolocação de cravos por outros deputados. Também o PSD reintroduziu simbolicamente o símbolo da Revolução no púlpito. Ouviu certamente também os discursos sobre esta matéria. Em rescaldo, o que é que o Duarte gostaria de sublinhar daquilo que se ouviu ontem? Em primeiro lugar, saudar a iniciativa. Efetivamente, sem querer fazer comparação, o 25 de Abril deu-nos a democracia, pôs fim a uma ditadura, mas o 25 de Novembro confirmou que aquilo que os portugueses queriam era um regime democrático ocidental. E isso, se não fosse assim, hoje podíamos estar a viver num país com um sistema político completamente diferente daquele que nós hoje temos, ou só chegar aqui depois do muro de Berlim ter caído e, portanto, estarmos atrasados 20 anos face à história da nossa democracia como nós a reconhecemos. Portanto, ainda bem que houve essa evocação. Lamentar que nem todos os partidos estivessem presentes. E isso só significa que, de facto, há alguns que até recentemente apoiavam o governo do Partido Socialista na governação do país, estão do lado errado da história e estavam do outro lado a querer que uma nova ditadura estivesse em Portugal e não a democracia que nós defendemos. E isso ficou evidente na altura em que Mário Soares, Sá Carneiro e muita gente sem cor partidária estiveram de um lado e a extrema-esquerda e o Partido Comunista estava do outro, e voltou-se a ver agora. E voltou-se a ver agora com o comportamento do Partido Comunista. Terceiro ponto. O Chega faz aquilo que é o seu trabalho, de acordo com a sua ideologia, que é desvalorizar ao máximo o 25 de Abril e, por isso, querer quase que esta é que é a verdadeira data que devia ser comemorada. Já como comecei, não é esse o meu raciocínio e a minha opinião. A última nota para o Partido Socialista, porque eu achei que andou aqui numa situação muito dúbia. Dava a sensação de que estavam, mas estavam a contragosto. Que estavam, mas não estavam de corpo e alma. E, sendo sido o Partido Socialista e o seu fundador, Mário Soares, um dos grandes impulsionadores de tudo aquilo que foram as transformações para que Portugal vivesse uma democracia plena, estando ele do lado certo da história, no dia 25 de abril de 75, eu tenho muita pena desta posição tão dúbia com que o Partido Socialista esteve. Agora, isto fica para a história. Vamos continuar, se Deus quiser, a festejar as duas datas, sabendo que, repito, a mais importante foi aquela que pôs fim à ditadura. Mariana, houve ou não incómodo em relação a esta matéria? Esta análise que o Duarte está a fazer foi partilhada por muitos analistas, sublinhando sobretudo o papel central do PS naquele momento da história. Bom, duas coisas. Relativamente à sessão que ontem ocorreu no Parlamento, o Partido Socialista não tem qualquer desconforto. Votou favoravelmente a que ela ocorresse, discursou e disse aquilo que sempre disse sobre o 25 de novembro, realçando a importância que esse dia teve, principalmente por ter sido um momento em que pudemos reafirmar os verdadeiros valores do 25 de abril e não quaisquer interpretações que os pudessem deturpar. Aquilo com que o PS tem desconforto, e por isso não participa na comissão que o Governo procurou construir, é contra a releitura da história que essa comissão, e nomeadamente o Sr. Ministro da Defesa Nacional, quer fazer. E não é à toa que, por exemplo, o deputado do PSD que ontem discursou não diz uma palavra sobre Mário Soares. Não é à toa que a resolução do Conselho de Ministros que aprovou essa dita comissão diz que as primeiras eleições livres que o nosso país teve foram as de 1976, desconsiderando as eleições para a Constituinte, que são um momento fundador do ponto de vista da primeira decisão do povo português sobre que peso atribui a cada partido. E também não é à toa que o CDS, por exemplo, se quer apresentar agora como o grande vencedor do 25 de novembro, quando, foi também um dos principais derrotados, porque defendia, alguns dos seus protagonistas, a ilegalização do PCP. 2,
um ano depois, 6 meses depois, vota contra a Constituição da República Portuguesa aprovada em Não 1976. devia o PS agarrar também à agenda do 25 de novembro? E foi exatamente o que fez, dizendo ontem, participando ontem na sessão e fazendo uma sinalização também no Largo do Rato sobre isso. Agora, aquilo que está na resolução do Conselho de Ministros e na ideia com que o Governo, portanto, o Duarte Pacheco dizia bem que o Chega fez o seu papel desvalorizando o 25 de Abril e sobrevalorizando o 25 de Novembro. Mas, na minha perspectiva, o Governo associa-se em demasia a essas leituras porque aquela resolução do Conselho de Ministros conta uma história que nunca aconteceu. Apresenta vencidos como vencedores. E, desse ponto de vista, e isso muitos, quer dos participantes, que felizmente ainda estão vivos no 25 de Novembro, quer muitas entrevistas que ao longo dos anos pudemos ler, inclusive ao general Ramalhianos, mostram que esta leitura que estão a tentar fazer não é a leitura certa. Não. Agora, foi por ausência do desconforto... PS que essa leitura foi ganhando volume? A resolução do Conselho de Ministros foi feita antes do PS e Mas foi, além da aliás... resolução, há um debate na sociedade, para além da resolução do Conselho de Mas Ministros. na sociedade portuguesa não vejo nada que o PS não tenha participado neste debate e, aliás, basta ouvir o discurso de ontem de Marcos Pestrelo, onde ele vai citando vários socialistas ao longo dos últimos anos. E, portanto, para o Partido Socialista, o 25 de Novembro é algo que festejamos, é algo no qual o Partido Socialista participou muito mais ativamente que qualquer outro partido, do ponto de vista da dimensão civil associada ao que assinalamos como 25 de Novembro, e o que não aceitamos é reescrever a história e apresentar aqueles que, na verdade, queriam ilegalizar um partido como vencedores, quando não foi isso que aconteceu, não foi sequer isso que o PSD defendeu e, portanto, essa leitura não fazemos. Quanto ao mais, a cerimónia mostrou quem é que quer contar uma história diferente, na minha perspectiva, de forma muito visível. Vamos aos temas europeus. Posso só fazer aqui um ligeiro rapidamente. Sim. Não, só dizer que eu tenho pena que o Partido Socialista não tenha integrado efetivamente a Comissão que preparou todas as comemorações. Até porque, se tendo uma visão distinta daquela que tinha sido protagonizada pelo Governo, era o local próprio para influenciar todo o processo. Duarte Pacheco, peço imensa desculpa, mas se fosse assim, o diálogo tinha sido prévio, como foi, aliás, o do 25 de Abril. E, portanto, quando não há diálogo prévio, não é porque se queira incluir. Aquele texto é absolutamente... Eu posso aceitar e utilizar um adjetivo que não costumo utilizar e, portanto, vou aceitar a sua interrupção. Não, quer dizer, eu até aceito que podia ter sido prévio. Não tenho problema nenhum em reconhecer. Agora, vale mais a seguir conseguirem sentar-se à mesa do que alguém que queira depois ficar de fora e depois dizer que não houve diálogo nenhum. Tinha sido melhor a participação. Fica dada a nota. Vamos ao tema europeu e internacional da semana, marcado pelo acordo ou não sobre um possível fim da guerra na Ucrânia, com uma proposta em cima da mesa. Só para recapitular os pontos em que nos encontramos, à hora que estamos a registrar o nosso programa desta semana. O conteúdo em si, enfim, da posição final do número de pontos não é totalmente conhecido. O presidente ucraniano disse que está disposto a discutir os temas mais complicados cara a cara com Donald Trump. A Europa veio sinalizar de que a proposta estava mais próxima dos interesses da Rússia do que da Ucrânia. O Kremlin diz que é prematuro falar sobre um acordo de paz no futuro a curto prazo. E já agora o chanceler alemão Friedrich Merz disse já esta quarta-feira que Putin tem que aceitar que não há uma opção de sair desta guerra de forma bem sucedida. Não sabemos muito bem onde é que Merz quer chegar com esta informação, ou com esta opinião, mas tem a ver com os desfechos e a saída para Zelensky e para Putin nesta guerra. Duarte, como é que está a ver os últimos desenvolvimentos? Com alguma tristeza e só pensando que, porventura, um dos erros de Zelensky e da própria União Europeia foi acreditar que Trump estava a querer mediar o conflito. O Trump nunca quis. Claramente, ele está de um dos lados do conflito e não é à toa que o secretário de Estado terá confessado, o secretário de Estado americano, terá confessado a congressistas do seu próprio partido que este plano não era um plano dos Estados Unidos, era a lista de reivindicações
apresentada pela Rússia. Duarte, mas o presidente Zelensky nunca esteve tão de acordo ou tão satisfeito com propostas que tenham sido colocadas em cima da mesa pelos norte-americanos, independentemente da origem, que podemos agora debater, do projeto. Não, ele, como é óbvio, não podia sequer, ele tem que mostrar disponibilidade para diálogo, mas disponibilidade para diálogo sim, mas ele condenou quer dizer, claramente este plano. Quem viu, quem teve a oportunidade de ouvir o seu discurso naquela noite, dá para perceber, quando ele fala da dignidade que é completamente confiscada aos ucranianos se este plano fosse avante, na humilhação que este plano representa. E quando ele fala, precisamente olhando para os russos, dizendo, eles esperavam ver as nossas costas, mas viram o nosso olhar seguro que iríamos resistir. Ora bem, ele não pode dizer que está contra o diálogo e que não quer a paz. Claro que é isso que ele quer, sobretudo porque é a paz para o seu povo. Agora, não podia nunca suportar este plano. O plano europeu já está muito mais próximo daquilo que possa ser um acordo. Mas as informações que temos é que da Rússia já o veio renegar. Portanto, eu acho que vamos ficar onde estávamos. Qual é o único receio, sinceramente? É que, como aconteceu pouco depois do início das suas funções, Trump corte completamente todo o apoio, nomeadamente de intelligence, que os Estados Unidos têm prestado à Ucrânia. E sabemos que quando isso aconteceu, a Rússia avançou rapidamente, porque, é óbvio, os ucranianos não tinham forma de saber em concreto onde é que poderiam atacar, onde é que deviam atacar, onde é que estavam as posições russas. Se isso voltar a acontecer, é uma situação dramática para a Ucrânia, porque a Europa, apesar de todo o diálogo, toda a conversa, todo o discurso de Van der Leyen, que também foi pró-ucraniano do princípio ao fim, etc., mas depois no concreto, muito dinheiro, sim, mas aviões, mísseis custam a chegar, são anunciados 100 vezes e ainda não chegaram, ou o apoio da inteligência europeia está muito longe da eficácia da americana. E já agora, já que falou em Gaza, outra informação é que Trump chamou o genro que tem estado a negociar nas questões de Gaza também agora para este processo da Ucrânia. Mariana, o que é que teme que aconteça a curto prazo neste processo? Bom, eu acho que o que devemos temer é que, em algum momento, aquilo que parece sempre ser o plano inicial de Trump, que é ceder em toda a linha à Rússia, foi o que aconteceu na reunião do Alasca, era o que acontecia neste primeiro plano de 28 pontos, em algum momento Trump não ceda às pressões que a seguir sente, nomeadamente por parte da União Europeia, quanto àquele tipo de acordo. Porque aquilo que sabemos é que muitas vezes até para gerir pressões internas, Trump avança, mesmo que o acordo em causa seja impensável. E até agora, ao longo destes últimos 10 meses, tem sido sempre útil o momento em que a Europa se une e fala, mas o meu principal receio é que chega a um ponto em que isso já não seja suficiente. E queria destacar, concordando genericamente com os pontos que o Duarte referiu, dois outros. Um é a ideia de que a Ucrânia, neste acordo, cede mais terreno do que aquele que está ocupado. Ou seja, não recupera nada do que está ocupado e ainda cede mais. E o outro, absolutamente até difícil de caracterizar, é o facto dos Estados Unidos se proporem como mediador da relação entre a NATO e a Rússia. Não sei se isto é uma espécie de pré-anúncio sobre uma não pertença ou não sentimento de pertença à NATO, mas ter os Estados Unidos oferecerem-se como mediador da relação entre a NATO, do qual fazem parte, criaram, desenvolveram e investiram face à Rússia, é mais um sinal muito, muito preocupante. E, portanto, saber se a eficácia da reação que a União Europeia tem tido, e mesmo a Europa no geral, neste assunto, nas próximas horas é muito importante, mas todos os relatos que o Duarte já referiu sobre a origem deste plano dos 28 pontos são de facto muito impressionantes, quer do ponto de vista de Marco Rubio ter
eventualmente, alegadamente confessado a um congressista norte-americano a sua origem, quer mesmo do ponto de vista da análise que muitos fazem sobre os planos que a Rússia tinha. Sobre a disponibilidade de Zelensky, eu diria que Zelensky, desde aquela sua visita à Sala Oval, percebeu que não fechar a porta é a sua única salvação, na esperança que depois outros se juntem assim numa defesa de algo mais razoável. Referir também que uma das coisas que aqui está prevista neste plano é, que a Ucrânia nunca entrará na NATO, 2, que terá eleições em pouco tempo, porque entendem que o afastamento de Zelensky é a única solução. Em 100 dias. Em 100 dias. E 3, que o próprio posicionamento dos meios da NATO na Europa é revisto. E, portanto, este não é um acordo de paz, é um acordo de rendição. O texto que não conhecemos, ao qual alegadamente a Ucrânia já terá dado acordo, só teria que ser uma grande revisão do plano inicial que conhecemos para poder ser aceitável. Este é um tema que voltaremos certamente nas próximas semanas, porque vai ter desenvolvimento certamente nos próximos dias. Os novos alinhamentos geopolíticos entraram também na questão climática. A COP30, que decorreu em Belém, no Brasil, terminou com um acordo, mas que não faz qualquer referência direta à eliminação dos combustíveis fósseis. Há uma proposta agora de Lula da Silva à margem para, enfim, trabalhar para um roteiro nesse sentido. Supostamente poderia ter sido já fechado nesta conferência na Amazónia. Uma ideia que teve o apoio de mais de 80 países, Portugal foi um deles, mas foi, no fundo, excluída deste acordo final. A pressão dos países árabes, da Rússia, da Índia e da China, aparentemente falou mais forte. Duarte, muitos observadores apontam para um enfraquecimento do processo multilateral em muitas áreas e também neste domínio. A União Europeia ficou um pouco isolada mesmo no final da cimeira. Como lançámos a COP, como é que vê os resultados agora no fecho? Foram os resultados possíveis. Já não é a primeira vez que a Comissão Europeia diz isto, quando deste ano é que temos Trump como chefe de Estado dos Estados Unidos, é que os acordos que vamos alcançando são os possíveis. Entre um caos e aquilo que se deseja foi o possível. Está muito longe de ser satisfatório, está muito longe de envolver aqueles que precisam ser envolvidos para que se combata de forma eficaz as alterações climáticas. E não é à toa que as economias emergentes, quer economias do Golfo Pérsico, quer a Índia, quer a China, que já é uma economia desenvolvida, têm muitas reticências em cumprir este tipo de metas, nomeadamente com objetivos que visem diminuir claramente os combustíveis fósseis e a sua utilização. Porque eles querem fazer o seu crescimento a todo vapor e percebem que essa alteração da composição energética do país demora anos e, ao demorar tempo, pode enfraquecer o seu ritmo de crescimento, que é aquilo que eles mais valorizam neste momento. E, portanto, foi o acordo possível, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Agora, ficou evidente também pela posição do Brasil e por aquilo que conseguiu agregar em torno da sua proposta, mesmo não fazendo parte do acordo, que há um conjunto expressivo de países que estão disponíveis a dar as mãos. Um pouco como a União Europeia hoje já vai fazendo, com diferentes geometrias variáveis, em que há coisas que têm que ser a 100%, mas depois há grupos diferentes. O euro, por exemplo, não é aplicado a todo o território europeu. Ora bem, aqui é a mesma coisa. Eu acho que a única forma de se conseguir algo é deixar de pensar no todo e olhar para ver quem é que está disponível para aprovar alguma coisa. E a geometria variável aqui pode, de facto, vingar e saúde a presidência brasileira pelo facto. Concorda, Mariana? Bom, eu julgo que a melhor notícia que sai da COP é os Estados Unidos não terem arrastado consigo mais países no abandono daquela agenda de forma significativa. Quanto ao mais foi o acordo possível, mas queria chamar a atenção que vivemos num momento de desinstitucionalização bastante alargado, ou seja, o exemplo de Trump alastrou-se, porque tivemos praticamente nos mesmos dias, neste período final, a reunião do G20 na África do Sul, ao qual os Estados Unidos resolveram também não participar.
onde aparecem também compromissos em matéria climática. Sim. E onde países disseram coisas diferentes na reunião do G20 e na reunião da COP. E, portanto, esta estratégia de pouco comprometimento parece estar a alastrar-se a cada vez mais países. Julgo que a Europa fez a sua parte de procurar, apesar de tudo, garantir um acordo e garantir que este tema permanece na agenda. A solução é avançar com quem quer ou esperar pelo processo multilateral? Eu julgo que a solução é ir avançando com quem quer, sabendo que na política nada é eterno e, portanto, teremos sucessivamente eleições em vários países. E, infelizmente, também porque os efeitos das alterações climáticas em tempestades, em intempéries, vão sendo cada vez mais visíveis. Mas esta ideia de que em reuniões simultâneas países assumem posições não totalmente coincidentes mostra uma espécie de xadrez no quadro internacional que não sei se é muito positivo para quem acredita no multilateralismo. Muito obrigado, Mariana Verde da Silva. Duarte Pacheco, encontramos-nos na próxima semana. Euronet Plus.